Olá, bem-vindo a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar acerca das protoboards, que são essas placas que nós temos como exemplo aqui. Nós iremos falar ou iremos ver muito essas placas, pois os nossos projetos, na sua maioria, nós iremos elaborar usando essas placas aqui. Mas, entretanto, o que é uma placa protoboard? É uma placa de ensaios, né? Ou pode-se dizer que é uma matriz de contato e é uma placa com furos e conexões condutoras. Esses orifícios, ou simplesmente os furos, servem para a gente estar aqui a conectar os componentes. É uma forma bastante simples, né, e ideal para a gente fazer os projetos, pois não teremos que andar a soldar o componente e voltar a dissoldar, né, que leva muito tempo. Imagina a gente for a colocar um componente e já não queremos mais usar, queremos colocar um outro componente. Então aí já fica complicado. Temos que andar a dissoldar e voltar a soldar o outro componente. Então já com essa placa, o serviço fica mais leve, né? Os ensaios ficam mais práticos e o trabalho fica mais dinâmico. Então, essas placas servem para isso, para a gente estar aqui colocando, né, ou conectando os componentes nos orifícios e dessa forma elaborando um circuito. Por exemplo, se formos já observar uma placa protoboard por dentro, nós podemos ver que está dessa forma. Nesta placa, que é bastante idêntica com essa que eu tenho aqui nas minhas mãos, ó, essa parte aqui de cima, temos duas colunas, né, ou duas fileiras de orifício. Se formos já prestar atenção, a primeira coluna na parte de cima está interligado com uma única trilha. Então, temos uma única trilha que interliga essa primeira coluna de cima. Aqui temos um símbolo de mais ou de positivo, mas não que seja uma forma universal, pois podemos encontrar algumas placas protoboards que não levam esse sinal que indica o polo positivo. Aqui embaixo também temos outros orifícios, né, que estão ligados entre si. E aqui nessa protoboard representa, né, o polo negativo. Mas também não que isso seja uma regra. Ainda na parte de cima temos também um grupo de orifícios. Esses orifícios estão ligados dessa mesma sequência. Seguindo essa cor verde que foi usada aqui como exemplo, podemos destacar que esses orifícios estão ligados dessa forma aqui vertical. Na vertical temos um curto ou simplesmente uma trilha que interliga os 5 orifícios. 1, 2, 3, 4, 5 orifícios estão interligados numa única trilha. Isso vai acontecer também com os remanescentes orifícios. Eles estão interligados de uma forma vertical. Na parte de baixo também temos quase a mesma coisa. Temos os 5 orifícios que estão ligados entre si. Isso sempre na vertical. Mas agora, esse grupo aqui de orifício não está conectado de nenhuma forma com esse grupo aqui de cima. E esse aqui também não está interligado com esse grupo de orifícios, nem com este grupo, e muito menos com esse grupo aqui. Também temos que prestar atenção que se formos já pegar uma outra placa, por exemplo, essa aqui, há uma pequena descontinuidade. Presta atenção. Aqui em cima temos essa primeira fileira e aqui também temos a segunda fileira. Nessas duas fileiras podemos usar como entrada da tensão que nós pretendemos meter, mas também não que seja uma regra. Podemos meter aqui a tensão ou simplesmente podemos meter logo por componentes. Nessa parte de cima, isso para essa placa board, né? Essa protoboard, há uma pequena descontinuidade aqui no centro. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui para frente já não há uma continuidade direta. Aqui há uma descontinuidade. Isso para esse tipo aqui da placa
protoboard. Para que fique mais esclarecedor, eu vou aqui explicar usando esse desenho que eu fiz aqui nesse quadro. Nesse quadro também temos quase a mesma coisa. Ó, vou colocar essa protoboard daqui para que a gente possa conseguir ver. Ó. Então, aqui temos os orifícios na parte de cima e todos esses orifícios estão ligados entre si. Eu vou usar essa aguarela, né, para ligar os orifícios. Esses todos estão ligados com uma única trilha, ó, dessa forma aqui. E esses de cima também estão interligados dessa forma aqui. Os de baixo já estão ligados de uma forma diferente. Os de cima estão ligados de uma forma horizontal e estes aqui já estão ligados de uma forma vertical. Eles vão aparecer dessa forma aqui. Ó. Em todas as placas protoboards que a gente for a pegar para podermos fazer os ensaios, fica a saber que as ligações internas estão dessa forma aqui. Ó. Há uma trilha que interliga os orifícios. Sempre temos que colocar isso nas nossas cabeças. Aqui também é a mesma coisa. Os orifícios estão ligados dessa forma aqui. Isso na central, né? Estes aqui do centro. Estão ligados de uma forma vertical. Ó. E os do horizontal são esses que vêm na parte de cima e na parte de baixo. Exato. Para podermos completar essa aula, vamos construir aqui alguns circuitos básicos usando resistores. Primeiramente, eu vou desenhar uns circuitos para que a gente possa colocar aqui na placa protoboard. Vamos colocar uns 2 resistores em série, não importa nem os valores. Então, temos como referência R1 e temos o R2. Então, iremos colocar 2 resistores sobre os orifícios dessa placa protoboard. Primeiramente, eu vou escolher, né, a posição em que eu quero colocar os resistores. Atenção, eu não vou colocar assim nessa posição daqui. Ó. Repare, se eu for a colocar o resistor nessa posição, estaria colocando praticamente em curto, né? Então, não estaria fazendo praticamente nada. Então, jamais devemos colocar os resistores ou os componentes nessa posição daqui, assim. Muito bem. Então, dando aqui a continuidade, vou escolher o segundo orifício na parte de cima. Está praticamente dessa forma. Ó. Já que no exemplo acima são 2 resistores em série, vou ter que acrescentar um outro resistor. E atenção, todos esses orifícios estão na mesma posição. Eu posso usar o segundo orifício, o terceiro, o quarto ou o quinto, né? Tanto faz, vai depender da minha escolha, pois todos esses orifícios vão corresponder a esse terminal do resistor. Então, eu posso usar o segundo orifício simplesmente fazendo isto aqui. Ó. Então, teria colocado os 2 resistores em série, assim como conseguimos ver aqui no quadro. Agora, vamos colocar os resistores em paralelo da seguinte forma.
Então, temos o R1 e o R2. Atenção, que já temos uma referência aqui. Essa é uma associação em paralelo. Ainda com esses dois resistores, podemos fazer uma cópia desse circuito, retirando apenas um resistor e colocando na parte de baixo. Já que os orifícios estão em paralelo na forma vertical e não na horizontal, posso simplesmente chegar e fazer isso aqui. Repare que eu tenho que seguir aqui os terminais ou os orifícios que eu usei para colocar o primeiro resistor, que é o R1. E vou colocar o R2 na mesma sequência. Então, os dois resistores estão em paralelo, assim como temos aqui no circuito. A seguir, vamos adicionar mais um resistor aqui no nosso esquema, ficando dessa forma aqui, uma associação mista. Uma associação mista. Para a associação mista, já será necessário 3 resistores. 3 resistores para que fique mais bem posicionado. Eu vou desfazer, né, para colocar no centro e para que haja uma separação maior, né? Primeiramente, vamos colocar em paralelo os dois resistores em paralelo, assim como está aqui. E no centro vamos colocar o terceiro resistor, ficando dessa forma aqui. Temos 3 resistores colocados em uma associação mista. 2 resistores em paralelo e o terceiro resistor está em série com os 2 resistores em paralelo. Repare os orifícios. Todos estão interligados, né, na mesma fileira de orifícios. Passando agora para a última demonstração, iremos fazer um outro circuito que virá da seguinte forma. Temos esse circuito contendo 5 resistores, R1, R2, R3, R4, R5. Então, teremos que associar 5 resistores nessa protoboard. Então, vamos retirar os resistores já na placa. Vamos colocar os mesmos nessa mesma sequência. Primeiro resistor, vou colocar na parte de cima, dessa forma. Segundo resistor, na parte de baixo, não posso falhar aqui os orifícios, né? Que são a referência, senão vou fazer um circuito praticamente diferente. Muito bem, já temos os 2 resistores, que são esses. Agora vamos já adicionar o terceiro resistor, que é esse central, que virá dessa forma. Aqui está. Agora vamos adicionar mais 2 resistores que ficarão praticamente em paralelo. E aqui está. Então temos 5 resistores
colocados dessa forma aqui. Vejamos. Então, a protoboard ajuda bastante nessas circunstâncias aqui. Não foi preciso andarmos a estanhar os resistores para podermos associar de formas diferentes. Simplesmente tivemos que colocar os componentes nos orifícios da protoboard. Muito bem, essa aula vai ficar por aqui. Espero que tenha gostado dessa pequena prática de protoboard e lhe espero na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.